Não teve capoeirista aí que não teve essas confusão de roda de capoeira, né? Então eu fui um cara que tive muitas confusão em roda de capoeira aí. Deus o livre. Tive muitas confusão mesmo. Ei, pássaro canta no gás. Pássaro canta no gás pra chamar o seu amor. Capoeira joga na roda pra lembrar de tanta dor. Os tempos estão mudados, os tempos estão mudados. Capoeira na faculdade, aluno treina com mestre, colega já começa a dar valor, camarada. Meu nome é José Rodolfo Carrinho Viana, né, conhecido na capoeiragem como Mestre Dino, né, filho de Enio Feijó Viana e Dolores Carrinho Viana. Nasci no Hospital da Aeronáutica, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu cheguei a ter uma experiência com a capoeira, mas não foi bem dito assim, não comecei a treinar capoeira. Eu tive uma experiência lúdica de criança com um rapaz, na época, um garoto, um menino, né, que se mudou, veio morar perto de um campo de várzea ali, onde a gurizada toda batia uma bolinha, coisa e tal. Então se mudou para ali e veio com essa novidade assim, mas não tinha instrumento, não tinha cântico, não tinha nada. Simplesmente fez uns movimentos, não sabia nem bem dizer o que era aquilo ali. Então no final dessa peladinha a gente fazia aquela brincadeira ali, aquela coisa ali. E foi aí que eu conheci a capoeira. Foi aí que eu conheci a capoeira, sim. Bom, quando eu comecei a treinar formalmente, organizadamente, foi em 81 para 82, no Marechal Rondon, né? Na época lá, se eu não me engano, era um sábado pela manhã. Eu comecei a treinar, né? Tinha na base de uns 80 alunos naquela época. Uma galera boa, uma época boa. Na verdade, eu tive dois mestres, né? Mestre Macaô, Aloysio Neves Coutinho, né? E o responsável pela minha formação capoeirística, Mestre Norival Moreira de Oliveira. Né? Foram esses, o Mestre No foi o responsável pela minha formação capoeirística como mestre. E o Mestre Macaô foi o que deu início com ele na capoeira, né? E depois ele nos passou, não somente eu, como muitos da época, para os cuidados do Mestre No, que era seu mestre na época. Bom, o Colégio Marechal Rondon, né, porque a capoeira em si, a capoeira canoense, ela foi uma capoeira centro, né? Ela não começou do bairro para o centro, ela começou do centro para os bairros. Então, isso em 81, né? Quando eu iniciei. Mas na verdade o início dessa capoeiragem toda foi em 77, né? Onde o precursor dessa história toda foi o Mestre Macaô, junto de Alfredo Marcelo Junqueira, Alemão e outros da época, né? Então eu cheguei depois. Então não vou falar muito dessa época de 70 a 80 porque eu não vivi essa época, deixar para quem viveu. Mas não posso deixar de citar esses grandes homens aí que fizeram muito pela capoeira canoense. Então, falando da minha época de 81, sim, tinha muitos capoeiristas naquela época. Por exemplo, o próprio Alemão, né, que era um cara que levava o grupo como um dos braços direitos do Macaô. Alfredo, Marcelo, tinha Cachorro, Mico ainda era do grupo naquela época, Tininha,
dos mais velhos, né? Esses dos mais velhos. Depois vindo, aí vinha Sanzone, Gato, Lince, Sargento, Boca, Heitor, João Gilberto, né? Era muitos, era 80, né? Aí vinha o Bahia, que o interessante é que você sabe quem era o Bahia? O Bahia foi o que lá em 75, 76 que levou esses movimentos lúdicos de infância, fomos se encontrar lá, que o Macau deu o apelido dele de Bahia, né? Que era o Marlon, o nome dele era Marlon. E aí fomos se encontrar lá. Daí ele foi realmente conhecer o que era o que ele estava querendo nos ensinar, que não sabia nem para ele, mas foi massa, foi uma experiência muito legal. Então é isso, então a capoeira vem se transformando, criando o corpo, né? E dessa época de lá para cá, que não é nenhuma felicidade, é uma infelicidade, eu sou o único remanescente de toda essa história do Macau até aqui dentro do Grupo Palmares. Lógico que meus irmãos deram continuidade, alguns deram continuidade na capoeira, mas seguiram outra vertente deles, criaram uma vertente deles, outros seguiram outras vertentes, mas eu permaneci no grupo. Então, por isso que eu digo que eu sou o único remanescente de toda uma história, né? Canoense aqui com o Grupo Palmares. Bom, agora o apelido Dindo, né? Na verdade eu era magrão, comprido, né? Sempre tive altura, então eu me destacava no meio do pessoal treinando na sala do Rondon. E o Macau me botou o apelido de Gigante Gulliver, né? Mas não pegou, o apelido não pegou porque o meu apelido Dindo, que veio de infância, de família, era muito forte, entendeu? Então o pessoal já estava acostumado a me chamar de Dindo, então não pegou o apelido Gigante Gulliver, que depois veio a pegar no Gulliver, que é o Gulliver, o nosso irmãozinho de grupo aí, né? Que veio a pegar no Gulliver o apelido de... Daí não Gigante Gulliver, porque ele é baixinho, pequenininho, né? Mas é um pequeno grande homem, né? Então ficou Gulliver para ele, né? E eu, que era Gigante Gulliver, não pegou e permaneceu, então, o meu apelido de infância, de família, Dindo. A capoeira nesta época era uma capoeira centro. Ela ainda não tinha se descentralizado para os bairros. Era uma capoeira centro, era Rondon e La Salle, se eu não me engano. Não foi da minha memória, era Rondon e La Salle. Informação era pouca, não tinha muita informação como hoje, né? Essa era moderna aí, né? Tecnológica aí, que a informação está aí. É só a gente acessar o computador e tem todas as informações, quase todas, não todas, né? Que precisa. E também tinha um lado violento, porque naquela época, década de 80, ainda existia esse negócio de valentão, esse negócio de brigador, né? E não somente na capoeira, mas em todos os segmentos, em todas as outras artes também tinha, né? Então a gente treinava mesmo para aprender a brigar, coisa tal, ficar bom de briga. A gente tinha essa imaginação, a gente tinha essa fantasia na cabeça, né? E ia treinar para ficar bom de briga mesmo. Então a capoeira era violenta, assim, com todos os segmentos, né? Que depois, no passar dos tempos, com a violência urbana se proliferando, tanto a capoeira como os outros segmentos vieram se adequando aos tempos, e o que era voltado para muita violência, muita luta, começou a virar um trabalho social para dar atendimento para essa juventude de hoje, que estão nas ruas aí, vulnerável a essa violência urbana. Eu iniciei o meu trabalho em 86, mas eu acho que no período de 84, se eu não me engano, eu não dei aula, mas eu consegui um espaço, que foi o primeiro espaço aqui para a região Nordeste, quando iniciou a capoeira formalmente, um espaço físico organizado por um dos meus irmãos de grupo. Então fui eu o gatilho para que esse trabalho fosse descentralizado do centro, já para periferia aqui para a região Nordeste. Isso deve ter sido em 84. Então eu consegui o primeiro espaço para esse meu irmão de grupo e consegui o segundo espaço. Só que, incrível que pareça, eu também dava aula paralela nesses dois espaços aí, na ausência desse meu irmão de grupo. E eu acabei ficando no segundo espaço dando aula, que foi
década de 86. Foi de 86. Então eu tinha naquele período, da minha primeira turma eu tive 50 alunos no Clube Estância Velha, onde desses 50 permaneceu, que está aí até hoje comigo, graças a Deus, a contramestre Jane. Bom, na década de 86, aí sim. Então, na década de 70 até meadinhas de 80, a capoeira era centro. Na década de 83, 4, ela já começou a se descentralizar para os bairros, né? E aí começou a se transformar em um trabalho social, que naquela época eu não lembro de ter trabalho social nos bairros, nas periferias da cidade de Canoas, mas a capoeira já fazia seu papel ali. Então a se descentralizou do centro para os bairros, já em outro patamar, com desempenho de trabalho social, né, usando a capoeira como uma ferramenta, instrumento de inclusão social. Então, nesse meio tempo, vem para todas as regiões da cidade, né? Os primeiros benefícios, as primeiras cidades beneficiadas foram Guajuviras, Matias Velha e Niterói. Porque, lembrando, né, que a capoeira Palmares foi a capoeira percussora na cidade, né? Então o mestre Macauã iniciou, acabou em 77, lembrando, não só frisando ela como iniciou no centro, mas ela também como a capoeira que deu o gatilho inicial para essa grande história da capoeira na cidade, com o mestre Macauã em 77. Então o grupo Palmares, sem resto de dúvida, foi o grupo percussor na cidade. Eu lembro que nessa época aí, né, nós se encontrávamos poucos, os núcleos do grupo, né? Porque já nessa época aí, 86, já tinha o grupo Oxóssi junto. Então tinha núcleos do grupo Oxóssi e núcleos do grupo Palmares. Eram os dois grupos que permaneciam, que dominavam a área. Então eu lembro que eu dava aula na Estância, o Dentinho dava aula na Barreto, o Alfredo dava aula no prédio, o Luiz dava aula na entrada da Matias, no segundo piso ali, e o Heitor dava aula na São Luís. O mestre Cacara dava no Peixinho e o finado mestre Kid dava em Niterói. É o que eu lembro. Eu posso estar falhando com a minha memória, entendeu? Mas é o que eu lembro. Não teve capoeirista aí que não teve essas confusão de roda de capoeira, né? Então eu fui um cara que tive muitas confusão em roda de capoeira aí. Deus o livre. Tive muitas confusão mesmo. Porque eu cheguei em 81, mas em 86 eu já estava desafiando todos os nego velhos da década de 70. Nem que eu me desse mal. Então eu incomodei muito aí, né? E eu e o alemão, para mim ele é mestre, mas ele não gosta de ser chamado de mestre, o contramestre alemão, sempre foi perverso, né? Aquele ali gostava de uma trocaçada, e não tinha hora, não tinha momento e não tinha tamanho com ele. Então eu e ele não podia se ver em roda, só que eu era mais novo, né? Aí é lógico, né? Toda vez eu tomava a pior, né? E aí uma certa vez ele se mudou para o exterior e eu passei a treinar uma arte, tendo umas 2 outras artes aí, e comecei a lutar no ringue. E aí peguei uma forma física do cão. E quando ele veio do exterior, na época, foi lá me visitar. Daí ele chegou, o freguês dele, que eu era freguês dele, ele me dava cada vez que ele me via, me dava um laço. Só que o freguês dele cresceu e ele não viu, né? Eu falo isso com todo o respeito, que eu tenho o maior respeito por esse cara. E se ele estivesse aqui, ele falava isso que eu estou falando aqui. E aí foi diferente. Aí foi um pega pra capar ele. Acho que foi 1 hora de pontapé, um dando no outro.
Mas aí ele sobrou para mim. Aí foi minha vez de eu dar o troco, que até hoje ele fala. Até hoje ele fala. Meu freguesão, mas foi o cara que deu o maior pau que eu tomei na minha vida, foi dele. Mestre Dino, somos grandes amigos aí. Eu falo isso porque nos dias de hoje, Deus o livre se o cara deu uma rasteira, umas duas rasteiras, deu uma rasteira na roda, o cara já fica brabo, não aceita mais, fica de mal com o cara, não quer mais nem falar com o cara. Não convida mais o cara para ir em evento, porque tomou a rasteira ou dele ou de aluno dele, não vai mais nos eventos do cara, entendeu? Coisa que antigamente acontecia, que hoje em dia já se tornou raridade dentro da capoeira, que é uma rasteira bem dada, uma cabeçada bem colocada, que uma cabeçada bem colocada não precisa quebrar, empurra que o cara vai cair lá, vai se desequilibrar, tá beleza. Então naquela época a gente trocava pau mesmo, pau para quebrar osso, quebrar nariz, quebrar a cara e ficava de boa. Se tivesse que trocar no outro dia, trocava de novo, se tivesse que trocar na outra semana, trocava de novo, não tinha nenhuma. E assim ia. Prevalecia a valentia e não tinha tanta covardia, que a covardia de hoje é o fofoqueiro, o falador, entendeu? Naquela época, os valentes não deixavam os faladores falar, porque os faladores tinham que encarar os valentes na roda, então eles não falavam. Hoje em dia o falador se esconde para falar, não vai para a roda, é o covarde atual. Fica pelos cantos falando dos valentes que estão lá fazendo seu trabalho sério, honesto, digno, entendeu? Cuidando dos seus alunos, cuidando da sua capoeira, da capoeira da sua cidade, e o covarde fica pelos cantos, falando mal daquele que está realmente fazendo um trabalho sério e de fundamento. Então eu vejo que se os capoeiristas dos dias de hoje refletir sobre isso, né? Eu vejo que a capoeira ela é sim luta, ela é tudo que pode imaginar. Ela é luta, ela é teatro, ela é dança, ela é cultura, ela é esporte. O que tu imaginar a capoeira é um fenômeno cultural, certo? Mas a gente não pode perder a direção dela. A gente não pode perder a direção dela. Qual é a direção dela? Né? Luta, é luta. Mas essa luta não pode virar uma agressão, não pode. Tem que ter uma disciplina, tem que ser moderado, tem que ser educado, preparar primeiramente do aluno para depois o corpo, para que na roda de capoeira o aluno saiba se desempenhar sem precisar machucar ninguém. Não voltar aos tempos antigos, que não tinha uma roda de capoeira que não saia um aluno com o nariz quebrado, a costela quebrada, o olho cortado, né? Então é isso. Então o exemplo de eu alemão foi isso, foi muitos anos de muita guerra, eu e ele, assim como eu com outros também, e ele com outros também, mas estamos aí até hoje. Né? Somos amigos, nos se respeitamos, né? Enquanto esse tipo de atitude, para os dias de hoje, para muitos não existe mais. Assim como Salvador, Bahia, para muitos não tem mais significância, sendo que Salvador, Bahia é a Universidade da Capoeira. É lá onde está a história, é lá onde está a velha guarda. Nem que muitos já se foram, mas pisar no chão que eles pisaram, jogar capoeira onde esses homens jogaram, já é uma grande gratidão para qualquer capoeirista digno, tem a dignidade da sua capoeira, de seu trabalho, de seu nome, chegar em Salvador, Bahia, conhecer ainda os que restam por lá e no mínimo jogar capoeira aonde os que já se foram jogaram. É isso. Bom, aí tá. A roda do calçadão. Todo mundo quer fazer a roda no calçadão, né? É a história do calçadão. Todo mundo quer fazer a roda. E a história do calçadão? O que significa o calçadão para a cidade, para os capoeiristas da cidade? O que é aquele espaço físico ali? Né? O que significa aquilo ali para todos os capoeiras da cidade? Né? Então, o calçadão
ele tem a sua história ali em 79. A primeira roda ela foi realizada em roda na rua, não roda de rua, em prol de uma divulgação do trabalho do Rondon, né? Então, essa roda foi realizada pelo Macaô, depois vagamente mantida pelo Macaô algumas vezes, outras vezes pelo Alemão, né? E aí depois entrou o Dentinho na história também. Naquela roda ali deu muita história, deu história com o Mestre Cacará, Macaô, deu história com Miguel, deu história com o Farol, deu muita história ali, muita história mesmo, massa, uma história que ficou gravada na história da cidade, né? Na capoeiragem da época. E então, em 94 para cá, eu passei a fazer as rodas direto ali. Fazia uma vez por semana, depois passei a fazer uma vez por mês e agora eu faço uma vez por ano. Então, eu faço essa roda uma vez por ano ali e eu me considero um dos mantenedores daquela roda ali, né? Fui um cara que não deixei morrer a roda do Calçadão de Canoas, né? Hoje já tem outros que fazem roda ali, mas graças a Deus que tem uns que fazem roda ali, né? Tenho o maior orgulho disso. Mas não pode esquecerem que quem nunca deixou apagar aquela roda ali fui eu, Mestre Dindo. E o significado daquela roda ali, para todos os capoeiristas da cidade, aquele espaço físico ali é o verdadeiro cenário da capoeiragem da cidade de Canoas. Como se fosse um market, que ali se encontrou muitos capoeiristas. E ali teve muita guerra, simbólica mesmo, com objetivo, e de homens valentes, né? E que a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? O cara explicar como foi um reconhecimento da minha pessoa de aluno a mestre. Porque aí pega várias pontas que vem trazendo até os dias de hoje, correto? O reconhecimento eu ainda estou atrás, a gente morre atrás do reconhecimento mesmo, naturalmente, né? Mas como foi isso? Poxa, um mestre não pode ter o seu reconhecimento, que já está dizendo tudo, se ele não andar, se ele não realizar grandes eventos e não participar de grandes eventos também. Não viajar para buscar informação, não realizar grandes eventos. Porque um mestre que é mestre está sempre realizando. Meu mestre Nu, por exemplo, meu mestre aí, todo ano ele realiza um seminário internacional de capoeira Angola, na Bahia, Salvador, todo ano. Está com 74 anos de idade. Tem muitos mestres que a gente conhece aí que com 30, 40 anos, que estão novinhos para ser mestre ainda, 50 anos, que não fazem mais eventos, só vão nos eventos dos alunos, né? Então acho que mestre que é mestre não descansa. Está sempre atrás do seu reconhecimento, sempre na busca do saber, né? E de fato ele tem que ser reconhecido pelo seu mestre, né? Porque hoje em dia, nos dias modernos de hoje, o que a gente pouco vê é discípulo sendo reconhecido pelo seu próprio mestre, que aí se torna um verdadeiro discípulo, né? E muita gente se apegando de conhecimento pela comunidade que não entende nada de capoeira, que simplesmente vende o peixe que o outro vende para ela. Né? O vizinho, a vizinha, a comadre, a vizinha da frente, olha ali é o mestre de capoeira, o que eles entendem de capoeira? Agora um mestre de fato, um mestre reconhecido, ele vai reconhecer seu aluno, seu discípulo. Eu, graças a Deus, eu fui reconhecido no dia 18 de setembro de 2010, pelo meu mestre Nu, Salvador, Bahia, mestre geral do Grupo Palmares. A diferença da capoeiragem da época quando eu iniciei
para essa época de agora, naquela época a capoeira não tinha informação, certo? E a capoeira era centro, quando eu iniciei, né? Nesta época de agora, as informações são muitas. E a capoeira está em toda a cidade. O que éramos ali 300 alunos, 300 integrantes dentro da capoeira geral, dentro da cidade, hoje se tornou na base de uns 6.000 e 15 grupos. Então, o que era violento naquela época, que era da época, hoje se transformou em trabalho social, educativo, disciplinar, transformador, através da disciplina da capoeira, né? Então as diferenças são muitas mesmo, mas para melhor, para melhor. Naquela época a capoeira não tinha espaço, Tu treinava numa garagem, numa associação e pronto. Bom, então é isso, né? A capoeira, quando eu iniciei, ela era muito mais centro, né? Então ela se tornou urbana ali na época de 74, acho 84, 85, foi que ela foi tomando o corpo para os bairros. Naquela época, o que era violento, a capoeira, o pessoal treinava para briga, tinha muita violência na hora da roda. Nos dias de hoje se tornou um trabalho social, totalmente social, né? Porque a violência urbana aí é realmente a violência, né? Levando vidas humanas aí desenfreadamente no nosso cotidiano. Então, não somente a capoeira, como todos os outros segmentos tiveram que se adaptar a essa nova geração aí, quanto à violência, né? E naquela época também a gente não tinha muito espaço. Nossos espaços, a maioria era em associações, algumas poucas academias. E hoje em dia nós estamos aí nas universidades, nas escolas privadas, escola particular, escola pública, né? Capoeira partiu para o exterior, está em 180 países, mais de 10 milhões de praticantes, está no MMA, né? Então a capoeira tomou um corpo e cada vez mais está tomando o mundo aí com o seu poder de disciplina e transformação do ser humano. Também naquela época, os capoeiristas da cidade procuravam muito a capital, porque a capital é capital é o cenário, né? É onde tudo acontece, para tudo. Então os capoeiristas locais da cidade de Canoas, os mais antigos, procuravam muito a capoeiragem, que é lógico, era mais antiga ainda, que é de 75 por aí, a capoeiragem da cidade de Porto Alegre, os Nego Velho, e os principais mestres também que moravam lá. Então o pessoal daqui procurava muito a capital, Porto Alegre, para jogar capoeira e ver como é que tá, aceitar os desafios, coisa e tal. Coisa que hoje em dia já não tá mais nesse ponto. O que acontece é quem não fazia isso naquela época quer fazer hoje, quer buscar o tempo perdido hoje. Aí quer fazer hoje depois de nego velho. Mas eu acho massa, acho interessante essa integração, cidade da área metropolitana da capital com a capital, né? Tendo esse diálogo capoeirístico, né? Desde que não esqueça do seu objetivo da sua cidade, né? E tem que haver um intercâmbio cidade-capital, né? Mas não pode esquecer do objetivo da sua cidade, da proposta capoeirística da sua cidade. Porque no momento que viver a capoeira só capital, esquecer da sua cidade, vai estar fortalecendo a capoeira da capital, beleza, massa, né? Mas vai estar deixando morrer a sua da sua cidade. Então tem que saber botar esses dois pesos aí de igual para igual, né? Caso contrário, a missão dele não tá correta. A missão capoeirística. Mudou.
tudo muda, né? Nós estamos falando de muitos anos, né? 40 anos, né? Tudo muda e muda muito. Só o que não muda é o verdadeiro reconhecimento que a capoeira tem que ter. E sai governo e entra governo e esse reconhecimento não chega para a capoeira. Porque todos os segmentos, todos os outros segmentos, eles chegaram na cidade aí, não faz muito. Mas a capoeira já estava amassando um barro lá, antes desses outros segmentos chegar, voluntariamente, como faz até hoje, anualmente, sem custo, e entra governo, sai governo da nossa cidade e não reconhece não dá o seu devido reconhecimento à capoeira. Então eu vejo que naquela época nós não tínhamos reconhecimento nenhum, mas a gente fazia porque a gente gostava mesmo, né? Era moda, naquela época chegou a pegar uma moda forte a capoeira, a gente fazia por gosto, por querer fazer. Como o tempo foi se passando, a capoeira foi se tornando quase que uma profissão também para nós, e como todo profissional busca o melhor do melhor para a sua profissão. Então a gente busca cada vez mais, nos dias de hoje, este reconhecimento que não acontece. Então é isso, nós brigamos por um espaço para jogar nossa capoeira. Dá um exemplo, por exemplo. Existia poucas praças naquela época, quase que nenhuma praça, não tinha, né? Hoje em dia, e o capoeirista já jogava na rua, já jogava no calçadão, já jogava numa pracinha, a única pracinha que tinha no bairro, jogava uma capoeira ali, mas no calçadão já tinha desde 70 roda de capoeira ali. No Capão do Corvo também tinha. Então criaram várias praças dentro da cidade, vários parques dentro da cidade, botaram espaço para todas as modalidades. Não botaram espaço da capoeira. Por quê? Por que isso não foi feito? Falta de informação. Por exemplo, nós tivemos que mobilizar a Câmara dos Vereadores para que a capoeira fosse reconhecida na Secretaria de Esporte, que não tinha um reconhecimento como esporte. Olha o absurdo. Mas adiantou alguma coisa? Não adiantou em nada. Até hoje não tem esse reconhecimento. Por que não tem? Porque a capoeira não está lá. Não está nos projetos deles. Não tem um capoeirista lá. Se tiver um, eles estão errados. Tem que ter uns 10, 20. Um de cada grupo, 2 de cada grupo. Para fazer a coisa certa. Valorizar todos ao mesmo tempo. E não um só. Rapaz, a capoeira no futuro, ela tem 2 linhas. A capoeira no futuro, ela tem 2 linhas, velho. A capoeira séria, organizada, que é a capoeira mantendo os seus fundamentos, suas tradições, né, que vem de mestre para mestre, ancestralidade de aluno, discípulo e mestre. E a outra linha, que são os mestres não formados, os mestres que se formam, os mestres que compram a graduação, aqueles mestres que se formam no computador, né, através das redes sociais, né, o lado mercenário da capoeira. Então existem as 2 linhas, essas 2 vertentes, né? E aí vai existir os interessados. As pessoas sérias, corretas, vão seguir a linha, né, tradicional. E as pessoas que querem tudo mais fácil vão pagar por o que querem, vão ter e vão dizer que são, certo? E vão tentar tombar a capoeira. O futuro da capoeira é isso. E o reconhecimento dela para a nossa liderança política está cada vez mais longe. Isso eu estou falando nacionalmente, tá? Já foi para outro patamar. Bom, eu não me recordo o ano, né? Aí não é a roda, né? São as rodas, né? Que às vezes a gente tem uma, tem 2, tem 3, tem 4, né? Mas eu tenho 2 rodas que realmente me marcaram. Uma foi em São Paulo,
Logo que entrou o CREF, que deu esses tumultos tudo aí, né? O CREF querendo tomar conta, achando que tinha direito em todas as artes, atropelando todos os fundamentos, chegando... E aí entrou a capoeira dando pressão, e aí eu fui na delegação do Rio Grande do Sul, fiquei hospedado no estádio do Pacaembu, e lá aconteceu uma roda com 1.500 capoeiristas. Eles chamavam o mestre por idade. Velho, eu consegui fazer um jogo, mas quando eu cheguei a jogar, eu pingava suor, cara. Eu tava derretendo, velho. Consegui fazer um jogo, entendeu? Então essa foi uma roda que me marcou muito. Eu fiz um jogo e assisti 800. Foi uma loucura, entendeu? Então essa roda me marcou muito. Inclusive, nós estávamos hospedados junto com o pessoal de, se eu não me engano, Mato Grosso, naquela área lá. E aí a roda foi tão pouca para todo mundo e todo mundo querendo mais. Nós pegamos um birimbau que nós tínhamos lá e levamos para frente do estádio lá e começamos a tocar e fazer uma roda de caô para fazer o chamariz, que o pessoal desceu e a roda pegou preço. Aí sim nós jogamos capoeira, aí foi massa. Foi massa, nossa delegação contra a delegação dele, foi uma piada, velho. Deu história pra caramba. Então, uma foi essa. E a outra roda foi quando o meu mestre me ensinou, deu um curso na Bahia para 150 mestres da década de 80 para cá. E aí eu fui, tive o prazer de acompanhar meu mestre nessa missão. E aí no final do curso teve essa roda para esses 150 mestres da década de 80 para cá. Tudo bem, tinha uns que estavam de bengalinha, né? Uns perneta, mas tinha muito cara cascadura e bem preparado também. Deu muitos jogos, excelente. Bahia, né, velho? Tudo bem, hoje em dia a capoeira tá igual para tudo que é estado, certo? Mas cara jogando capoeira com 50 anos, não é assim. Tem muito cara que não joga mais capoeira aí. Eu vi cara lá com 50 anos, parecia uns guri, velho. Entendeu? E pegou jogo jogado mesmo, jogo duro. Todo mundo se respeitando, mas jogo. Então, essas duas rodas me marcaram. As referências a gente vê por várias formas, né? Positivo, referências. A gente não pode ter uma referência só, né? Porque cada pessoa te transmite uma forma de ser e tu te apega naquela forma da pessoa e acha legal. De alguma forma tu cede para acolher aquilo daquela pessoa ali. Aí tu já vê na outra uma outra, tu vê na outra uma outra e essas formas te viram uma referência para ti. Sei lá, ou para te liderar, ou para te resolver certas situações. Mas essas pessoas, as formas delas, as formas que elas têm no dia a dia, te transmitem elas como uma referência, correto? Bati aqui. Então, a minha primeira referência, sem resto de dúvida, é meu mestre, me ensinou. Né? É o responsável por tudo que eu sei e por muito mais que eu tenho ainda que aprender do lado dele. Né? É a minha fonte do saber. Então, minha primeira referência, sem resto de dúvida, me ensinou. É Deus no céu e me ensinou na terra. Depois vem Macao, lógico. Macao, tenho uma grande saudade desse cara. Infelizmente partiu cedo, mas eu tenho a saudade desse cara. Se Deus não tivesse levado ele cedo, com certeza ele estava continuando a história dele entre nós aqui, entendeu? Porque eu teria a maior satisfação de trazer ele junto com o meu mestre para dar continuidade a esse trabalho. Não dar continuidade, mas presenciar o que ele iniciou, certo? Saber que não morreu na casca. Mas infelizmente Deus tinha um projeto muito melhor para ele, né? Levou ele cedo.
E os outros dois caras que eu tenho uma grande referência é Alemão e Alfredo. São essas 4 pessoas aí que eu tenho o maior respeito e admiração por eles. Então, quais foram as dificuldades, né? Falta de recurso, porque no trabalho social, no nível que está os grupos hoje dentro da cidade, não é com pouco dinheiro que se mobiliza. Grupo organizado, certo? Um evento aí não passa de 10, 15, 20 mil reais. Não baixa disso, certo? Vamos arrumar onde esse dinheiro? Se nós não correr atrás, não tirar de nós mesmos, muitas vezes a gente não realiza. Porque a gente é obrigado a realizar, fomentar e mostrar para os nossos alunos a continuação da formação deles, aonde eles precisam chegar. Nós temos que mostrar essa linha do horizonte para que eles corram atrás. Então, se a nossa liderança política não nos dão a chance de nos financiar o nosso trabalho, nós mesmos temos que correr atrás das nossas condições para dar as condições aos alunos, né? Sendo que poderia se tornar muito mais fácil se a capoeira tivesse o seu devido reconhecimento. Então eu vejo que nós nunca tivemos um reconhecimento. Sempre caminhamos e lutamos com nossos braços. Se nós dependesse do nosso governo, esse grande trabalho social não existiria, felizmente. Então sim, deve melhorar o nosso reconhecimento através das nossas lideranças políticas. Porque não tá mudando o nosso governo e não está tendo a transmissão de informação. Está tendo o vício de um governo entrar e dizer, vamos naquele segmento ali, né? Um segmento que já vem de história já, financiado por todos eles. E a capoeira não está dentro desse histórico deles. Então, entra governo e sai governo e não está tendo a troca de informação. Hoje em dia eles estão atualizados, eles estão sabendo da força da capoeira dentro da cidade, mas não está tendo a transmissão de informação de governo para governo e a capoeira continua na mesmice da falta de reconhecimento. Que essa contribuição minha com a organização da capoeiragem da cidade, é lógico que isso não dependeu só de mim, pode ter partido a intenção de mim, mas houve a união e a integração de todos os capoeiristas para que tudo fosse realizado. Então eu vejo que dentro do meu projeto, porque existe o projeto para o meu grupo, para o meu trabalho, existe o projeto meu capoeirístico, da minha visão ampla, para o benefício da capoeiragem da cidade, que é outra história. Tem muitos grupos, muitos mestres que só pensam para si mesmo. O que eu quero fazer para o meu grupo? Não. Eu penso o que eu quero fazer para o meu grupo, sim, que eu tenho o meu particular, mas eu penso também o que eu posso fazer para melhorar a capoeiragem da cidade. Então, há mais de 10 anos atrás, eu vi que não havia mais roda de rua na cidade, a não ser a minha aqui no Guajuviras e a do Calçadão, que eu fazia uma vez, faço até hoje uma vez por ano. Aí então eu resgatei a roda da Matias. Por que eu resgatei? Porque primeiramente essa roda da Matias, quem fazia era o mestre Alfredo, depois mestre Bira e mestre Chuca também tiveram participação nessa roda da Matias. Só que ela vinha há muitos anos sem ninguém fazer a roda ali. Então, por isso que eu resgatei ela. Eu resgatei ela não para que ela fosse uma roda do Grupo Palmares, uma roda de rua. Ali não é roda na rua, ali é roda de rua. Então, eu resgatei para que ela fosse uma roda da cidade. Entendeu? Eu não queria esse mérito para mim. Mas teve uma influência de um capoeirista ali que desmanchou esse elo de parceria entre os grupos. E aí os outros grupos acabaram
abrindo mão da ideia e eu permaneci. Estou ali há 10 anos, né? Mas foi bom que aquela roda ali acabou mexendo com muitos outros capoeiristas da cidade. Ela ficou incomodando assim, mas no bom sentido, que acabou se criando uma roda no Capão do Curvo, acabou se criando uma outra roda no Calçadão, uma no Capão e outra na Matias, né? Então, aquela roda ali foi um canal para muitas outras rodas vir se realizar dentro da cidade. Que essa era a minha ideia de início mesmo, fomentar a vadiação de rua na cidade que estava apagada. E eu consegui. Depois eu criei, na mesma época, no ano seguinte, eu criei a roda do Navegantes do Paquetá, que está lá até hoje também, que já fazem 10 anos, este ano vai fazer 11 anos, né? Que já é uma roda que virou referência. Vem muitos capoeiristas de Porto Alegre, da área metropolitana, e dá uma vadiação muito boa, dá um acampamento de 3 dias, onde eu fomento o comércio local. Incrível que pareça, mas o pessoal, tem muito pessoal que vai para ali, passa o final de semana ali, entendeu? Então esses meus alunos, tem muitos alunos meus e capoeiristas que nunca tiveram na Praia do Paquetá, na cidade de Canoas, acabam indo depois do evento, passo a visitar frequentemente no final de semana, assando sua carninha com a família. Então eu fomento ali o turismo, eu fomento os comércios locais com essa minha iniciativa da roda do dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes, no Paquetá. Também eu tive a influência com um projeto para a capoeiragem da cidade, a influência forte foi minha quanto a setorial da capoeira da cidade de Canoas. Eu vindo da Bahia, fui na Secretaria de Cultura, cheguei lá, aí teve a conferência cultural, né? Eu desinformado, pô, mas vocês nunca dão atenção para a capoeira, ainda eu querendo xingar os caras. Não, mas agora é o momento, me assistindo para isso. Eu digo, como assim que é o momento, cara? O que tem hoje aí na cultura? Eles falaram, só não falaram da capoeira, eu ainda brigando com o pessoal. Disse, não, mestre, mas agora que é a hora. Por que agora é a hora? Disse, não, agora é a hora de vocês botar o movimento de vocês dentro da Secretaria de Cultura. E aí eu fiz uma chamada para todos os grupos, quase todos me atenderam, e foi o ponto de partida que hoje está aí a setorial da capoeira, né, dentro da cidade de Canoas. E o meu outro projeto para ajudar a organizar e criar mais espaço para fins de buscar verba, que não traz verba nenhuma, mas tudo bem, a minha iniciativa foi válida, foi fazer com que a gente se manifestasse via Câmara dos Vereadores para que a capoeira fosse reconhecida como esporte dentro da Secretaria de Canoas, Secretaria de Esporte de Canoas. Então esses foram os meus projetos, né? E eu tenho muitos outros ainda por fazer. O meu sonho ainda é esses espaços públicos serem criados dentro dos parques e praças dentro da cidade, para que a gente tenha nosso espaço capoeirista para a gente jogar nossa capoeira também. Porque o capoeirista, quando chega numa praça, num parque da cidade, ele tem que estar improvisando um canto ali para jogar uma capoeira, né? E sendo discriminado por alguns, porque a gente se suja, estamos ali na terra, estamos ali no barro e estamos jogando nossa capoeira, ainda passa um e discrimina ali, ó, os malandros ali jogando capoeira. Mas nós estamos ali porque nós não temos nosso espaço até hoje. Então, esse é um dos meus sonhos ainda. E colocar a placa de quem já foi, que não está mais entre nós, como o Mestre Kid e o Mestre Macau, nesses espaços. Bom, ela já tá dizendo tudo, né? O que a capoeira representa na minha vida? A minha vida, pô, né? Minha vida, o ar que eu respiro, a minha fonte do saber, para mim saber jogar na capoeira e jogar na vida, no dia a dia, né? A minha segunda família, Deus em primeiro lugar, minha família e a capoeira. É isso. Esse recado de finalização a gente não pode falar pro nego velho,
né? Nego velho já sabe tudo, né? Então a gente tem que falar para essa nova geração que está chegando, correto? Que não tenham pressa de chegar, não tenham pressa de chegar, essa galera mais nova do momento. Não caio em lorota, não se antecipe, principalmente para receber em graduação. Treine muito, busque muito a capoeira, invistam nela, porque ela é cara, não é barata. Saibam investir, saibam pagar por ela e saber que estão pagando por uma coisa que vale a pena, certo? Não fique ali remoendo, dizendo que é caro e não participando por A ou por B. Não, se prepare para investir, para aprender. Faça por si mesmo, corra atrás, porque a graduação é consequência de tudo que vocês vão fazer por ela mesma. É isso. Tá. Tu não me falou, tu falou isso aí agora, mas eu pesquei e tô repetindo aqui. Porque tem várias, né? Eu acho interessante isso ser dito, entendeu? Nem que alguns não concordem, mas fazer o quê, né, cara? Entendeu? Que a verdade tem que ser dita, né?